Não acredito no motim, não. O que eu acredito é que se organizará no alto comando nas próprias Forças Armadas, se organizará um processo de resistência a esse governo. Quer o comandante resistência dentro do Exército. Então, o Exército vai se preservar. Eles vão se preservar e a população e a nação lave as mãos de novo. Sabe qual o grande problema? Que é o que todo mundo diz. E é o que todo mundo diz. Você fala população e nação. O Exército só vai se mexer para proteger a si mesmo. São corporativistas, só querem saber das suas regras, das suas tradições, das suas normas, de pintar meio fio, de caiar meio fio, de caiar. Mas me diga uma coisa. Agora, quando a população precisou, não há clima, falta apoio político, vamos ver, será que o Lira... Aí a gente vai ficar voltando, quando a população precisou para fazer o quê? Para fazer o quê? Previsto na Constituição. O que está previsto Exatamente. Na Constituição. E o que está previsto na Constituição. O poder político fez o que tinha que ser feito para chamar as Forças Armadas ao papel. Diz o poder político, e aí é que é o jogo de empurra que a gente volta. O poder político diz que não fez porque não tinha suporte, e se conversar com todos da área política... Peraí, quem é esse poder político que você está se referindo? É o presidente da República? Sim. Ele sozinho, ele não faz nada. Faz. O presidente da República... Ele é o chefe de um dos poderes, está na Constituição, inclusive. Chefe de um dos poderes. Você viu? Ele nomeou o chefe da Polícia Federal que ele quis? O que ele fez durante todo o governo dele? A gente vai voltar. Já estivemos de acordo nesse sentido. Eu não vou eximir o presidente Bolsonaro das responsabilidades dele, como nunca eximiu. Eu não estou dizendo que é culpa dele, não, viu, Paulo? Eu estou dizendo É responsabilidade. Responsabilidade, eu concordo com você. A responsabilidade era dele. Aí eu pergunto, foi por falta de coragem? Não, talvez não. Talvez algum dia a gente saiba que talvez não tenha sido falta de coragem, não sei. Agora, eu sei o seguinte, houve um 7 de setembro que ele chegou e falou, agora basta? Houve esse 7 de setembro que ele do carro de som falou? Aí eu pergunto, no momento seguinte, houve um acordo dele com o Temer, etc. Então, a gente não sabe os bastidores, Paulo. Então você fala assim, as Forças Armadas não fizeram o que a população esperaria. Aí eu te pergunto, a população do país que as Forças Armadas servem, elas não são somente aquelas que estavam na porta dos quartéis. Existe a parcela da população que rejeitava o presidente Bolsonaro. E, aliás, essa parcela da população que rejeitava o presidente Bolsonaro é bem maior do que aquela que apoia o PT. Porque muita gente que rejeitou o presidente Bolsonaro já está arrependido agora. Mas o estudo bíblico que a gente teve na igreja falou do livro de Esther. E eu achei espetacular. Porque, curiosamente, o livro de Esther, quando ela resolve apelar lá para o rei para interceder em favor dos judeus, ela fala o seguinte. Tá aqui, livro de Esther 4:16. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Isso e antes disso, o Mordecai aqui, na discussão dela com o Mordecai, o Mardoqueu, ele ainda vira para ela e fala assim, você não sabe se Deus te colocou nesse papel que você está agora justamente para você agir da forma que você está agindo, que era justamente o que o Bolsonaro clamava que ele estava lá, num papel enviado por Deus. E dizendo, se tiver que morrer, morrerei. Então, não adianta você ser colocado num papel divino se você não estiver disposto a, contra tudo e contra todos, fazer o certo, mesmo que isso custe a sua própria vida. Porque há coisas mais importantes do que a nossa própria vida. Então, eu não tinha as condições, Esther também não tinha. A lei dizia que se ela fosse falar com o rei, sem ser anunciada, sem antes, bastava, o rei podia matá-la. Né? Essa era a tradição, e ela fala, não, mas é o certo a fazer. Eu estou nessa posição, se eu não fizer, e morrer, morri. Então, mesmo que isso não é o que diz a lei, se for o certo, eu vou fazer. E naquele momento, faltou
faltaram homens que estivessem dispostos a fazer o certo, mesmo que não tivessem as condições políticas. Mesmo que aquilo custasse a própria vida deles. Mesmo que aquilo custasse a própria vida deles. E todos aqueles que usam a farda verde-oliva juraram que fariam isso. Tá no juramento. E fariam. Não fizeram. Não fizeram. Passam o dia inteiro cantando que vão fazer, e no momento que era para fazer, não teve um que virou e falou: eu vou fazer. E o presidente exatamente. Esse chama-se presidente da República, Paulo. Isso que você não entendeu. Não é sozinho, não. Sozinho, não. Não é sozinho. Ninguém falou em sozinho. A Esther, quando foi lá, ela foi sozinha. Agora, o sozinho não é sozinho. Agora, você sabe por que eu não critico? E orando pelo presidente. Você sabe por que eu não critico? Porque eu não tenho todas as informações do presidente Bolsonaro. Agora,